É um verdadeiro escândalo. O juiz auxiliar de Alexandre de Moraes simplesmente confessou abuso em um processo do réu do 8 de janeiro e afirmou categoricamente: estou fazendo a toque de caixa. Essa cena aqui, pessoal, que eu já vou mostrar para vocês, viralizou nas redes sociais e com razão. Para quem não sabe, lá no Supremo, os ministros têm ali dentro dos seus assessores juízes de carreira, e esses juízes eles têm o poder de realizar a instrução de processos no lugar do ministro, realizando, por exemplo, audiências para ouvir o réu, ouvir as testemunhas, e eles auxiliam os ministros na redação dos votos, das decisões, fazendo minutas. E aí ontem viralizou um vídeo inacreditável de um dos juízes auxiliares de Moraes que sequer sabia o nome do réu, em que ele confessou que está conduzindo os processos aí dos réus 8 de janeiro a toque de caixa, a ponto de confundir o nome do réu. Ah, Deltan, é uma confusão normal de trabalho. Gente, se fosse em outro caso, ok, mas nesse caso é diferente. É diferente porque ali tem uma série de abusos subjacentes e isso se torna um símbolo desses abusos que estão acontecendo. E aí isso aí acabou se tornando um símbolo de um problema maior, que eu já vou explicar para vocês qual que é esse problema maior. Então vamos assistir esse momento juntos e depois eu vou te mostrar por que isso aqui é um escândalo. Mas antes, curte o vídeo, você já sabe, aqui é a sua casa, se inscreve no canal e compartilha o link nos seus grupos para que as pessoas possam se indignar conosco, para que a voz da nossa indignação ressoe e chegue mais longe diante desse absurdo. Bora assistir aqui juntos a este vídeo. Senhor Gildemar, bom dia novamente. Aí é o juiz falando, ele tá aqui, ó, acompanha na tela, e aqui tá o Ministério Público Federal, estão aqui os réus, aqui os seus advogados, então acompanha aí. O interrogatório do senhor eu vou fazer em duas partes. Primeira parte, perguntas sobre dados pessoais e qualificação. Segunda parte, perguntas sobre a acusação feita contra o senhor. Nessa segunda parte, o senhor pode permanecer... Desculpa, eu falei a parte errada, né? O senhor Silvio da Rocha Silveira, né? Desculpa. Isso, doutor Silvio. Eu estou fazendo a toque de caixa aqui, estou até me confundindo. Então, senhor Silvio, eu vou repetir. Primeira parte, pergunta sobre dados pessoais e qualificação. Segunda parte, pergunta sobre a acusação. Entenderam aí, né, gente, o que está acontecendo? Olha só, um juiz dizer isso por si só não seria um problema desde que o juiz estivesse respeitando os direitos e as garantias fundamentais dos réus, das partes, principalmente aí dos acusados. Afinal, a gente sabe que a realidade do judiciário é de sobrecarga, milhões e milhões de processos acumulados nos gabinetes, mais do que uma pessoa sozinha daria conta de julgar, muitas vezes está ali no seu gabinete esperando o julgamento. Então seria normal que o juiz pudesse se confundir em algum momento e dissesse algo desse tipo. Mas o problema aqui é que o Supremo simplesmente não está respeitando os direitos e as garantias fundamentais dos réus do 8 de janeiro. E é por isso que essa cena se torna um escândalo por si só. Porque você tem o próprio juiz auxiliar do Moraes confessando que ele sequer sabe o nome do réu e afirmando ali categoricamente que ele está conduzindo os processos ali a toque de caixa, rapidamente, atropelando tudo, a ponto de confundir os réus. Se fosse uma fala que não tivesse um significado subjacente do desrespeito sistemático, reiterado dos direitos dos réus que está acontecendo lá no Supremo, não teria problema. Mas nesse caso, tem. E o que é a toque de caixa? O que isso quer dizer, essa expressão? Quer dizer que ele está simplesmente fazendo muito rápido as coisas, com velocidade, atropelando, com agilidade, para terminar logo. Isso num contexto em que os réus do 8 de janeiro estão tendo vários direitos violados, já que eles não estão sendo julgados pela autoridade competente, porque sequer o STF tem competência ali, ninguém ali tem foro privilegiado. Mas estão sendo acusados, denunciados em lotes, sem ter a individualização da conduta, sem ter provas individualizadas do que eles fizeram, de qual crime cada um cometeu. E pior, estão sendo condenados em lotes também e não tem depois a quem recorrer. E como você vê nessa audiência, estão sendo ouvidos em audiências em lote, a toque de caixa. E depois dali, gente, acabou, é cadeia para cumprir e pronto. Enquanto os grandes corruptos, não. Os grandes corruptos, eles têm 4 instâncias para protelar seus processos, alcançar impunidade, ou quando eles são julgados diretamente no Supremo. Ah, meu amigo, aí não tem isso de a toque de caixa, não. Aí os processos se arrastam por anos, quando não acabam engavetados nas gavetas empoeiradas de um ministro. E aí os réus acabam alcançando a impunidade por meio da prescrição, porque demora muito tempo para o processo chegar ao fim. Isso foi diagnosticado, aconteceu em muitos casos de grandes réus corruptos, os grandes poderosos do Brasil. Aí nesse cenário, em que pessoas sequer vão ter a quem recorrer depois, em que existem 2 pesos, 2 medidas, aí esse juiz auxiliar de Moraes vem me falar que ele está conduzindo o processo a toque de caixa em plena audiência.
Vocês já imaginaram o que a imprensa, a esquerda, os ditos advogados garantistas, aqueles do Clube Prerrogativas, também conhecido como Clube da Impunidade, conseguem imaginar o que eles diriam se fosse o Moro? Se o Moro tivesse dito isso na audiência lá, por exemplo, do Lula na Lava Jato, eu consigo imaginar. Iam dizer que o Moro era parcial, suspeito, uma perseguição, inimizade política com Lula. O Moro ia querer destruir o Lula politicamente e que por isso ele estaria conduzindo o processo com uma velocidade extraordinária para impedir Lula de concorrer às eleições. Gente, é isso que aconteceria. O processo do Lula demorou mais do que os outros processos dos outros réus em média e adivinhem, já inventaram essa narrativa de que tudo teria sido rápido para condenar Lula e excluí-lo das eleições. Agora o caso dos réus do 8 de janeiro está comprovadamente tramitando em tempo recorde. E eu vou finalizar o meu comentário lendo para vocês um tweet do Enio Viterbo, que resumiu muito bem os problemas dessa história. Olha aí, ó. Ele disse: gente, isso aí é um processo penal democrático. Esse é o devido processo. O juiz sequer sabe o nome do réu e afirma categoricamente: tô fazendo a toque de caixa. Mas sabe por que isso acontece? É porque o julgamento dessas centenas de pessoas não era para ser direto no STF. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí o que você achou dessa confissão do juiz auxiliar de Moraes nos comentários.